Irmãos, nós estamos no estudo número 32 do livro de Apocalipse. Foi muito tempo, hein? Então, muito tempo. Se a gente olhar na questão de semanas, 4 semanas no mês, então significa que nós estudamos durante 8 meses. Então, 8 meses estudando o livro de Apocalipse. Já de antemão, já havia avisado para os irmãos que seria algo demorado, mas ainda assim os irmãos toparam o desafio, então vamos que vamos. Hoje acabou. Então, hoje é o final, estamos na reta final do livro, então é gostoso a gente poder ler e poder compreender. Todas as coisas nós podemos compreender? Não, tem certas coisas que a gente, infelizmente, não temos uma resposta clara na Bíblia, mas, de um modo geral, nós temos buscado o entendimento e nós temos entendido. E hoje nós vamos ver a conclusão do livro. Abra lá, então, em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 6 até o versículo 21. Apocalipse, o último capítulo aqui. Só lembrando, então, que essas aulas, todas elas estão gravadas, Então, se caso alguém quiser só falar, tá tudo lá no YouTube, A gente tem gravado isso não para divulgação, mas para os irmãos que às vezes faltam, ou igual o irmão Ricardo estava fazendo faculdade. Então, eu colocava no YouTube porque está dando... Cada vídeo a gente coloca numa imagem um pouco melhor. Então, cada vídeo está dando aí em torno de 5 GB, mais ou menos. Para poder enviar isso é complicado. Então, a melhor forma é colocar numa plataforma e de lá enviar o link. Então, o YouTube é a maneira mais fácil, e todo mundo conhece. Então, caso alguém queira revisar ou ver alguma coisa ali, é só... se você digitar lá no YouTube, na busca, Leandro Almeida Apocalipse, vai aparecer lá a playlist com todos os 32 estudos ali, tá bom? Se eu não me engano, tem 2 estudos, só que lá no comecinho das cartas para as igrejas, então tem duas cartas ali, que não estão no YouTube, porque a gente teve um problema com a gravação. Tá? Mas eu ainda tenho o desejo de voltar lá para poder ir gravar, para poder ter tudo ali, tá bom? Mas aí depois o restante é só olhar lá todos os outros estudos. Apocalipse 22, a partir do versículo 6, a palavra de Deus diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, ou cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava, que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Se você observou aí na sua Bíblia, é muito provável que
você tem visto uma certa diferença em algumas palavras. A gente vai estar vendo sobre isso aqui no decorrer dos versículos, tá bom? No nosso último estudo, nós finalizamos a respeito do novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Então nós fizemos um estudo sobre o novo céu e a nova terra, que inclusive foi à noite, no domingo, queria passar isso para toda a igreja. E aí depois nós fizemos 2 estudos sobre a nova Jerusalém, parte 1 e parte 2. Chegamos a entender que essa nova Jerusalém, que é descrita aqui no livro de Apocalipse, será a morada eterna dos santos. Nós vemos claramente isso. Então nós não vamos voltar, mas nós chegamos a concluir isso. Então o livro, aqui ele finalizou a descrição da nova terra e da nova Jerusalém. Agora nós temos a conclusão do livro. Tá? Nós temos a conclusão. Nos últimos 3 estudos que nós fizemos, a partir do capítulo 21, capítulos 21 e 22, fica difícil a gente fazer uma separação como nós temos feito desde o começo. A gente fez uma separação de sessões, dividindo cada capítulo nas partes relacionadas aos seus assuntos. Capítulos 21 e 22 fica difícil fazer isso, porque praticamente o capítulo 21 já começa a descrever sobre o novo céu, nova terra, nova Jerusalém, e aí depois... Aí depois ele já começa, ele continua a descrever essa nova Jerusalém no capítulo 22 até o versículo 5. Então fica difícil a gente separar em assuntos, porque praticamente o assunto é o mesmo. E esse é o mesmo caso, a gente não consegue fazer uma divisão exata ali de assuntos, porque você vê aqui que praticamente é o mesmo. Cada versículo ele trata sobre uma coisa. Então se a gente fosse fazer uma divisão, ia dar muitas divisões. Então vai ser mais fácil para a gente poder entender o que João está querendo dizer, a gente olhar cada versículo aqui, tá bom? Então a gente pode ver algo interessante aqui, irmãos, que o livro ele termina com algumas semelhanças da maneira com que ele começou. Por exemplo, no versículo 6 ele disse ali, e disse-me, quem disse? Nós vemos então que é uma continuação das palavras daquele anjo que nós vimos no capítulo 21, que é um dos 7 anjos que tinham as 7 taças da ira. Então um deles começa a dar a descrição dessa nova Jerusalém para João, e ele diz que este mesmo anjo, ele diz, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Nós temos algumas semelhanças aqui com o capítulo, com o começo. Com o começo. Por exemplo, eu vou voltar aqui, não precisa voltar lá, mas no capítulo 1, versículo 1 diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Notou a semelhança? Então tem uma semelhança muito grande aqui, da forma com que ele termina, com a forma com que ele começa. Tá bom? Então você vê que tem uma grande semelhança. Então, nós não vamos, já está claro o versículo 6 aqui, essas palavras são mencionadas para nós, os servos de Deus, para nós entendermos o que há de acontecer, para mostrar para nós o que em breve, as coisas que em breve hão de acontecer, tanto pelos profetas, pela mão de João e tudo mais. No versículo 7, Jesus diz algo interessante. Agora, aqui não é o anjo mais quem fala. Nós temos que tomar cuidado para não fazer confusão, porque há momentos em que o anjo diz alguma coisa, esse anjo que tem notificado essas coisas para João, e há momentos em que Jesus fala algumas coisas. Então, já no versículo 7, é Jesus quem diz. A gente consegue entender isso pelo contexto do versículo, porque ele diz, eis que presto venho, ou cedo venho, em breve venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você notou alguma outra semelhança aqui? Exatamente, no capítulo 1, versículo 3, ele diz praticamente a mesma coisa. Bem-aventurados aqueles que ouvem e que guardam as palavras dessa profecia. Ele começa dizendo que aqueles que leem e entendem o Apocalipse são bem-aventurados, são felizes, e ele finaliza dizendo também que esses que guardam e que entendem o livro de Apocalipse são felizes.
Por que isso? Porque Deus achou importante mencionar isso no começo para chamar a nossa atenção para o livro e finalizar o livro dessa forma para a gente compreender o quanto esse livro é importante. Só que ao mesmo tempo, o quanto esse livro, nós podemos ver claramente, nós vimos no decorrer dos estudos, o quanto esse livro é importante para nós. Mas infelizmente, apesar desse livro ser tão importante para a igreja de Cristo, infelizmente, ele se encaixa na lista dos livros mais rejeitados pela igreja. Não no sentido de rejeitado como não aceito, mas não lido, não estudado, não observado, não guardado. Por quê? Porque exige um pouco mais de atenção, estudo e pesquisa para entender o livro de Apocalipse. Tem momentos que a gente tem que ir lá em Gênesis, outros momentos, e muitos momentos, nós tivemos que ir no livro de Daniel para poder observar as coisas que estão escritas ali. E praticamente passeamos por toda a Bíblia nesses estudos aí para podermos entender o que está mencionando aqui. Dá trabalho? Dá. É difícil? Não é tão fácil quando você lê simplesmente os evangelhos, né? Ou quando você lê por exemplo, o Sermão da Montanha, que é um texto muito gostoso de ler. Lembra quando a gente fez aquela série de estudos do Sermão da Montanha? Foi gostoso, aquilo foi uma bênção, o que Jesus ensina. Mas tem certos textos na palavra de Deus que precisam de maior atenção. Então nós temos que entender isso, irmãos. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele revelou essas palavras através do seu anjo, né, para a igreja de Cristo, usando ali a boca ou as mãos de João, né, para escrever esse livro, para que as igrejas pudessem entender as coisas que hão de acontecer, né? Então por isso ele é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê. Então no versículo 8, então, ele diz então: e eu, João, olha a reação dele, irmãos, isso aqui é interessante. Sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Prostrei-me aos pés do anjo. Essa foi a reação dele, quando ele se deparou com tantas coisas que nós já estudamos. Tantas coisas, coisas gloriosas, coisas grandiosas. Mas aí algo interessante acontece aqui então. Quando ele se prostrou aos pés daquele anjo, no versículo 9, então, agora a reação do anjo. O anjo disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Aí ele diz: adora a Deus, porque homem nenhum merece adoração, e nem os anjos, nem anjos. Então aqui, quando o anjo vê essa reação de João, ele diz: não faça isso. Eu sou conservo teu. O que o anjo estava querendo dizer? Olha, eu sou servo como você também é servo. Eu estou sendo usado como você também é usado. E também como seus irmãos, os profetas, né, todos aqueles conservos, todos nós servimos o mesmo Deus. Então, adora a Deus. Adora a Deus. Né? Então a gente vê claramente aqui que novamente há uma troca. Agora não é Jesus quem diz, é o anjo. Então o anjo diz essas palavras aqui, tá bom? Aí então, no versículo 10, diz assim: e disse-me, então, olha o que o anjo disse, isso aqui é muito importante para nós, irmãos. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não seles as palavras da profecia desse livro, não seles. Nós entendemos na palavra de Deus que selar, algo selado, é algo marcado, algo protegido. Ninguém pode quebrar aquele selo, né? Nós fomos selados com o Espírito Santo, diz Efésios capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano. Por quê? Porque ninguém pode mexer na nossa salvação. A Bíblia é clara que nós recebemos vida eterna. Ninguém pode tirar a nossa salvação. Nós recebemos vida eterna em Cristo. Então, se quer uma comprovação disso, o próprio texto diz que nós fomos selados lá em Efésios 1. Nós fomos selados e ainda diz também que o Espírito Santo é o nosso penhor. Então, o selo é isso, é como uma carta que é selada e ela vai chegar no seu destino e ninguém pode mexer naquela carta. Só que aqui nós vemos algo
contrário, ele diz: não celes as palavras dessa profecia. É o que João escuta. Essa é a ordem que foi dada para ele: não celes. Por quê? O que isso significa? Significa que ele não deveria guardar as profecias daquele livro. Proteger no sentido de guardar, esconder. Não, mas aquilo tinha que ser revelado. Ao contrário de uma carta que ela é selada e ela vai chegar no seu destino e ninguém vai abrir, aqui ele diz: não cele, não lacre. Mostra as palavras dessa profecia para todo mundo. Manda isso, envia. Ou seja, o anjo diz a João que ele não deveria ocultar o conteúdo daquele livro, mas revelar a todos abertamente. E aqui a gente faz uma aplicação muito boa para nós, irmãos, porque quando um pastor, um pregador, um líder, ou até mesmo uma igreja escolhe não aprender ou não ensinar as profecias, aqui especificamente de Apocalipse, né, seja pelo difícil entendimento, que acontece muito, não é? Quantas vezes nós escutamos isso? Eu não gosto de ler Apocalipse porque eu não entendo nada. Aí outras pessoas: eu não gosto de ler Apocalipse porque eu tenho medo. Mas por que tem medo? Não, porque para mim parece mais uma sessão de filme de terror. Ué, mas infelizmente essa é a realidade. Eu mesmo já ouvi muitas pessoas dizendo essas afirmações. Eu não gosto de ler o livro de Apocalipse porque eu não entendo, ou porque eu tenho medo. Não, mas esse não é o objetivo e nós entendemos isso, né? Então, quando isso acontece, ou por qualquer outro motivo, significa uma falta diante de Deus. Porque esse livro precisa ser lido, precisa ser entendido, ele precisa ser ensinado para todos os salvos. Isso aqui é importante para nós. Por que ele é importante? Lógico, vamos voltar lá no primeiro estudo, porque ele faz parte da Bíblia. Ele é importante estudar Apocalipse, porque ele está na Bíblia. Então a gente tem que entender, tem que estudar esse livro. Mas também por que ele é importante? O próprio final do versículo diz: porque próximo está o tempo. Que tempo? O tempo de acontecer essas coisas. A volta de Jesus, como nós já vimos anteriormente, para arrebatar a sua igreja e aí começar a sequência de eventos que nós já vimos. O tempo está próximo. Se está próximo lá naquela época, aqui foi dito que estava próximo naquele momento em que foi escrito, quanto mais hoje. Então o tempo está próximo, então é necessário isso. Então ele diz: não celes as palavras desse livro. Aí nós temos os versículos 11 e 12 que precisamos entender melhor. Diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda. A minha tradução diz: e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quem está dizendo essas palavras? Nós entendemos que é Jesus. Por quê? Porque ele diz: o meu galardão está comigo e eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Quem que vai dar a cada um segundo as suas obras? Cristo. No tribunal de Cristo. Nós vimos sobre isso. O tribunal de Cristo. Então, todo ser humano será julgado. Esse versículo 11, ele parece ser um versículo meio estranho. Tem uma outra tradução, irmãos, eu coloquei aqui, a tradução NVI, por exemplo. Eu gostei do modo que foi traduzido, dá para entender um pouco melhor. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Em outras palavras, então, aqui nós podemos entender um pouco melhor esse versículo por causa dessa forma aqui. Aqui, ao que parece, nós vemos um convite quase que irônico aqui. Quase que irônico. E ele faz uma conexão no versículo 12 que nós vamos fazer já já. Mas como que seria esse convite irônico? É a mesma coisa se eu disser assim, olha, quando ele diz ali: continue o justo a praticar injustiça. Continue o imundo na imundície. É a mesma coisa de alguém dizer assim para você: olha, tudo bem, continua fazendo o que está errado. Continua fazendo o que está errado. Vai. Isso seria um incentivo a fazer o que está errado? Não, é uma advertência, mas usando um pouco de ironia. Você vai ver o que vai acontecer. Continua
continua. Então é isso que ele diz aqui, olha, então o injusto continua fazendo injustiça. O impuro continua fazendo impurezas. Mas aí ele diz, mas o justo continua praticando a justiça. E aquele que é santo continua se santificando. Por quê? Versículo 12, eis que cedo venho e eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Cada um vai receber segundo as suas obras. E aqui é uma advertência muito forte, irmãos, porque nós entendemos perfeitamente que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele diz abertamente ali, né, que todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5, 10. Todas as pessoas vão receber de acordo com o que tiver feito. Então, tendo isso em mente, nós entendemos que qual será, então, a recompensa, usando essa palavra, né? Qual será a recompensa, então, dos impuros e dos injustos? Lago de fogo. Qual será a recompensa dos salvos? Os galardões. Os galardões. A nossa salvação não é um galardão. A nossa salvação não é uma recompensa. Por quê? Porque nós não podemos fazer nada para ser salvo, a não ser crer em Jesus Cristo para ser salvo. Nós não podemos fazer nada. Então não é galardão, isso não se encaixa. Mas para a nossa santificação, a nossa pureza, tudo isso, todas as nossas obras, nós seremos galardoados. E é o que Jesus diz aqui. O meu galardão está comigo e eu vou dar a cada um. Eu vou dar a cada um. Então tudo bem, injusto, continua fazendo injustiça. Você vai receber a paga por isso. Salvo, continua se santificando, porque você também vai receber o pagamento por isso. Entende? Então, nós temos então o versículo 13, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não vamos parar aqui, nós já vimos isso anteriormente, mas aqui ele está falando sobre a centralidade de Jesus, a sua divindade, a sua eternidade, né? Começo, o fim. Eu sou o começo, o fim, o alfa e o ômega. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última. Então eu sou o primeiro e o último, né? Ou seja, toda a razão de todas as coisas é quem? Cristo. Cristo. A gente não vai parar aqui, né? Nós já falamos sobre isso. Tem outros lugares que aparece essa mesma afirmação aqui. Mas aí então nós temos o versículo 14, que diz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito, agora eu vou ler a minha tradução, tá? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu tenho quase certeza que a tradução de alguém fala um pouquinho diferente. Não tem ou não? Tem alguma tradução que fala vestes? Fala vestes, isso, exatamente. Muitas traduções usam a palavra vestes, né? Aqueles que, bem-aventurados os que lavam as suas vestes, né? Então, nós temos que, a gente não vai se ater a por que tem essa diferença de tradução. É meio complicado, aqui foi porque, né, se você pesquisar, você vai ver que quando o tradutor foi fazer a tradução desse finalzinho do trecho aqui de Apocalipse, teve um probleminha com uma certa diferença entre as cópias que ele estava usando para poder chegar nesse ponto. Então, uma letrinha só já fez a diferença. Tá? Por exemplo, entre a palavra mandamentos e a palavra vestes, que é onde a diferença que dá aqui, a palavra mandamento e a palavra veste, no grego é uma letrinha só que faz a diferença. Então, por isso que houve essa diferença aí, tá bom? Mas a essência vai dar a mesma. Então, por quê? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, ou lavaram as suas vestes. O que significa isso? Aquele que lavou, que está lavado pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 1,5 fala. O sangue de Jesus Cristo nos lava de todos os pecados. Mas, se a gente for pegar uma tradução mais antiga, ele diz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Guardam os seus mandamentos. Agora, o que seria isso? Guardam os seus mandamentos. Porque ele diz que aqueles que guardam os seus mandamentos terão direito à árvore da vida, vão poder entrar na cidade
pelas portas. Vão entrar na Nova Jerusalém, aqueles que guardam seus mandamentos. Significa que a salvação é por obras? Muita gente usa esse versículo para ensinar isso. Que a salvação é por obras. A salvação não é por obras, é por obra. Obra de quem? Obra de Cristo lá na cruz, não nossa. Nós não podemos fazer nada para ganhar, para merecer a salvação. Nada. Cristo fez tudo. Então, o que significa isso? Nós entendemos melhor, irmãos, quando nós fazemos algumas perguntas. Por exemplo, aqueles que guardam os seus mandamentos. Seus mandamentos. Mandamentos de quem? Versículo anterior fala de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega. É Cristo. Aqueles que guardam os mandamentos de Cristo. Que mandamento seria esse? Nós temos muitos mandamentos, mas todos eles giram em torno de um. E nós temos, por exemplo, 1 João, capítulo 3, versículos 23 e 24, nos ajuda a entender melhor. E o seu mandamento, o mandamento de quem? De Cristo, é este. Que creiamos no nome, mandamento de Deus, aliás, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos foi dado, o Espírito Santo. Então João, ele deixa claro que inclusive o mesmo autor de Apocalipse escreveu esse texto. Então o mesmo João, ele deixa claro dizendo ali, né, que este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. Nome de seu Filho, Jesus Cristo. Nós temos um outro versículo que nos ajuda a entender também quem são esses que guardam os mandamentos. Nós já vimos em Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha, a mesma promessa para aquele que guarda os mandamentos. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Então nós entendemos claramente que aqui diz respeito ao salvo, ou seja, aquele que creu em Jesus. Que inclusive, de acordo com 1 João, capítulo 5, nos versículos 4 e 5, ele diz que aquele que creu em Jesus, ele é vencedor. Por que ele é vencedor? Porque ele creu em Jesus, porque ele obedeceu o mandamento de Jesus, de crer nele. Então diz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Esses que creram em Jesus, que guardam os mandamentos de Cristo, que são os servos verdadeiros de Deus, nós entendemos que se trata de salvos, por quê? Por causa dos privilégios que são dados. Quais privilégios? Nós temos aqui. Tenham direito à árvore da vida. E onde que vai estar essa árvore da vida? Na Nova Jerusalém. Quem vai entrar na Nova Jerusalém? Somente os salvos. Quem são os salvos? Os que creram em Jesus. Entende isso? Então não fala que a salvação é por obras. A nossa salvação nunca é por obras. E aí ele diz ainda o outro privilégio, possam entrar na cidade pelas portas. Quem que vai entrar? Quando ele fala na cidade, está falando da cidade santa, a Nova Jerusalém, que é a morada eterna dos salvos. Nós vimos isso. Então quem que vai entrar na Nova Jerusalém? Nós lemos. No capítulo 21, versículo 24, nós vimos, e as nações dos salvos andarão à sua luz. A luz de quê? A luz de Cristo que ilumina a cidade. A gente viu semana passada isso aqui. Então, os salvos. Quem guarda os mandamentos? Os salvos. Os salvos. Mas aí, em contrapartida, nós temos o versículo 15. Que disse, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Esses ficarão de fora do quê? Dessa cidade. Mencionada no versículo anterior. Ficarão de fora. Agora, aqui, ele dá uma lista aqui, cães. Quem que são esses cães? Quer dizer que, para a tristeza da Aline, não vai ter cachorro lá no céu.
Eu já ouvi dizer, pessoal afirmando isso. Será que você quer cão literal? É cachorro mesmo? Aí o restante nós entendemos, né? Feiticeiros se prostituem e tal. Por que a gente entende? Porque já foi dito anteriormente, no capítulo 21, versículo 8, João já havia dito, já havia escrito: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, algumas pessoas da lista aqui já foram mencionadas. A gente já entende, não precisamos parar aqui. Só que fica a pergunta: quem são esses cães? Será que você quer literal? Não vai ter cachorro lá no céu? Quando a Bíblia menciona a palavra cães, algumas vezes dessas menções que ela faz, se refere a pessoas impuras, falsos irmãos, pessoas imundas e até falsos pastores. Como que a gente sabe disso? Simples. Em Isaías 56, versículos 10 e 11, a gente não vai ler por causa do tempo, mas se você quiser conferir, ele chama os falsos atalaias. Quem eram os atalaias? Atalaia era o sentinela, aquele que ficava em cima de uma torre vigiando a cidade, e ele observava e via. Quando chegava o inimigo, ele avisava para todo mundo, tocava a trombeta, dava um sinal. E a Bíblia nos compara como atalaias, né? Aqueles que servem a Deus, que pregam a palavra de Deus, porque nós anunciamos. Então, os falsos atalaias e os falsos pastores são chamados de cães imundos e cães gulosos que nunca estão satisfeitos. Em Isaías 56, versículos 10 e 11. São chamados de cães. Aí nós temos em Filipenses capítulo 3, versículo 2, ele diz: guardai-vos dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão. O que ele diz isso? Guardai-vos significa cuidado, fuja, sai fora. Então, se guarde dos cães. Aí ele coloca junto os maus obreiros e a circuncisão. Maus obreiros era o quê? Os falsos irmãos. Da circuncisão era o quê? A circuncisão era aquela prática lá do Antigo Testamento que o judeu fazia e que algumas pessoas acreditavam que era necessário fazer aquilo para ir para o céu. Então, guardai-vos da salvação por obras. E ele diz: guardai-vos dos cães. Então, nós entendemos aqui que significa o quê? Maus obreiros, falsos irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 6, Jesus diz para não darmos aos cães as coisas santas. Por que ele fala? Por que ele menciona isso? Significa que nós não devemos ficar insistindo e ficar brigando com aquela pessoa que não quer as coisas santas, porque ele é considerado um cão, ele vai pisar naquilo que a gente dá para ele e Jesus ainda diz: olha, ele ainda vai em cima de vocês. Com tudo isso, o que a gente entende? Quem são os cães? São os falsos irmãos, falsos mestres, falsos pastores. Todas essas pessoas não estarão no céu. Não vão estar na Nova Jerusalém. Vão ficar de fora. Vão ficar de fora. E aí é interessante que João, o mesmo escritor aqui, na segunda carta dele, né, segundo João, no versículo 10, ele diz que esse tipo de pessoas nós não devemos receber em casa e nem saudá-los. Que significa o quê? Não tenha comunhão, não se aproxime. Que Jesus, então, porque foi dito aqui por Paulo em Filipenses: guardai-vos dos cães, sai fora. Então ele diz aqui que essa classe de pessoas não vão entrar no céu, né? Não vão entrar. No versículo 16, a gente caminhando para o final então, ele diz, quase terminando: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Novamente, Jesus diz que usou o seu anjo para anunciar essas coisas. Ele afirma aqui ser a raiz e a geração de Davi. A gente não vai voltar aqui, não vamos explicar de novo, né, mas aqui há uma referência à profecia messiânica em Isaías capítulo 11, que já estudamos quando vimos o capítulo 5, versículo 5. Menciona a mesma coisa. Tá? Jesus afirma então também ser a resplandecente estrela da manhã. Você sabe o que é a estrela da manhã?
Estrela da manhã é quando você olha para o céu, é aquela estrela que está mais brilhante no céu, e aí mesmo quando o sol se levanta, aquela estrela é a última a ir embora. Essa é a estrela da manhã. Jesus afirma que eu sou a estrela da manhã. É uma referência ao seu poder, ao seu brilho, à sua glória. É o que Jesus menciona aqui. Aí então versículo 17 é muito importante, diz: e o Espírito e a esposa dizem, vem. Que Espírito? O Espírito Santo. Quem é a esposa? A esposa. A igreja, nós, a igreja de Cristo. O Espírito e a esposa dizem, vem. Algumas pessoas, já ouvi pessoas afirmando que aqui eles estão desejando a volta de Jesus. Fica meio estranho, não fica o Espírito Santo falando, Jesus, vem? É meio estranho. Pelo contexto do versículo, irmãos, nós entendemos aqui que é um convite muito especial. Muito especial. O Espírito Santo diz, vem. A igreja diz, vem. Aí ele diz, e quem ouve, ouve o quê? Essas palavras, essa carta. Aquele que escuta isso, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso aqui é um convite. É um convite e uma exortação da parte do Espírito Santo e da igreja. É um convite. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome de graça. Então, beber dessa água da vida é um privilégio oferecido para todos. Aí isso nos faz lembrar de alguns textos, por exemplo, em João, no capítulo 4, com quem que Jesus encontrou em João 4? Quem lembra? Com a mulher samaritana. Aí o que Jesus chegou a dizer para aquela mulher samaritana? Jesus pediu água, aí começa um diálogo ali, e aí então no versículo 10 de João 4, Jesus ele fala assim para ela, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Ou seja, Jesus está dizendo, olha, se você conhecesse o dom de Deus, e soubesse com quem que você está falando, ele diz, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. E aí nos versículos depois, Jesus diz para ela assim, olha, se você beber dessa água aqui, você vai sentir sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais vai ter sede. É um convite. E esse mesmo convite Jesus faz aqui. Quem quiser, tome de graça. Tome de graça. Aquele que quiser. Versículos 18 e 19. Ele diz, outra advertência. Porque eu testifico, Jesus continuando a dizer, a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte, vou ler a minha tradução, do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Provavelmente, eu imagino que a Bíblia tem outra diferencinha aí, não é? Árvore da vida. Aí a mesma questão, uma certa diferença aí por causa de textos que foram usados para poder traduzir e colocar isso aqui em português. Tá? Houve uma certa diferença. Algumas Bíblias dizem, se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Não que ele tenha parte da árvore da vida, mas ele não terá parte da árvore da vida. Consegue entender isso? Não é que ele vai ter parte, Deus vai tirar, você tinha parte, mas eu não vou te dar mais. Não. Ele diz que não vai ser participante da árvore da vida. Ao mesmo tempo que nas traduções mais antigas, que foram usados um outro texto, diz que Deus tirará a sua parte do livro da vida. Do livro da vida. Mesma coisa, quem que não vai ser participante do livro da vida? Aquele que não tem Cristo. Nós vimos isso. Um dia esse livro será aberto
e aquele que não tem Cristo, o nome dele não vai estar lá, ele vai ser lançado no lago de fogo. Então, automaticamente, nós entendemos aqui que tanto os versículos 18 a 19, ele se trata aqui de pessoas que não têm Cristo. Pessoas que deturpam a palavra de Deus. Irmãos, vamos falar a verdade. Quantas pessoas hoje estão deturpando a Bíblia, hein? Quantos ensinamentos nós temos hoje em dia, em muitos lugares, que são totalmente contrários à palavra de Deus. Eu creio que o maior desses ensinamentos é a salvação por obras. A salvação por obras, para mim, é o maior desses ensinamentos. Porque tem muita gente ensinando que para você ser salvo, para você ir para o céu, você tem que fazer por merecer. Só que aí é um equívoco muito grande, porque se a gente for receber aquilo que a gente realmente merece, a Bíblia é clara, nós merecemos o inferno. Mas pela graça de Deus e pela obra de Jesus, nós podemos ir para o céu. Então aqui é uma advertência, amados. Ele diz que aquela pessoa que acrescentar alguma coisa e aquela pessoa que retirar alguma coisa, essa pessoa aqui, ele não tem parte nenhuma no livro da vida ou na árvore da vida. E ele diz aqui que Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. As pragas nós vimos, todas aquelas, lembra dos selos, trombetas e taças? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Todos eles ali mostrando uma série de eventos catastróficos sobre as pessoas que ficarão nesse mundo. Quem não vai estar aqui? A igreja. Nós não vamos estar aqui. A gente não vai estar aqui. Nós vimos isso. Mas essas pessoas que não são salvas vão receber. Então, tá vendo? Então ele menciona claramente aqui a respeito de pessoas que não são salvos. Finalizando o livro, versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Quem diz isso? Jesus. Jesus diz: certamente cedo venho. E aí a resposta de João: amém. Amém é o quê? Assim seja, ó Senhor, que assim seja. Ora vem, Senhor Jesus. Essa foi a resposta de João, a afirmação que Jesus fez. Né? Paulo também tinha esse mesmo desejo, irmãos. Ora vem, Senhor. 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8, nós lemos ali Paulo no final da sua vida. Ele diz ali abertamente: olha, o tempo da minha partida está próximo, já estou quase morrendo. Aí ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí o que ele fala, vocês lembram? Desde agora, a coroa da justiça está guardada para mim. E não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. A vinda de quem? A vinda de Jesus. Aqueles que amam ou que desejam a vinda de Cristo. Aí fica a pergunta: quantas pessoas da Igreja de Cristo realmente desejam a vinda dele? Quantas pessoas, irmãos, vivem as suas vidas como se Jesus fosse voltar agora ou amanhã, ou essa noite? Quantas vezes a gente nem pensa nisso? Nem pensa. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Não estão preparadas. Então, ele diz: ora vem, Senhor Jesus, João diz. E aí ele finaliza aqui com uma saudação típica da época, diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse, concluindo, não é um livro de terror, como muita gente pensa. Também não é um livro impossível de se ler e de entender, a gente viu isso. Infelizmente, acaba sendo um livro despesado. Nós não podemos entender absolutamente tudo no livro. E a gente não ousou trazer uma explicação incoerente com a Bíblia ou uma explicação, uma suposição. Vocês viram isso? Mas todos os cristãos têm a responsabilidade de entender aquilo que foi revelado para nós no livro. Então essa foi a nossa intenção, irmãos, de nos trazer entendimento sobre o livro de Apocalipse. Em todo o livro a gente viu coisas maravilhosas, reservadas para aqueles
que tem Jesus como Salvador. Coisas maravilhosas. Mas também nós vimos coisas terríveis que virão sobre aqueles que rejeitam Cristo. Deus é tão misericordioso que deixou registrado tudo isso para que ninguém seja pego de surpresa. Deus deixou tudo registrado. Todas essas profecias foram escritas para nós, servos de Deus, para que não sejamos ignorantes às coisas que brevemente hão de acontecer e para que nós possamos estar preparados para isso. Primeiro de tudo, essa preparação é a salvação. É a salvação. Primeiro de tudo, primordial. Uma pessoa sem Cristo, ela morre e vai para o inferno. Tem muita gente que acredita assim, não, mas não tem como ter certeza de salvação. Tem sim, a Bíblia fala. Aí a pergunta que fica é, será que cada um de nós aqui hoje à noite, nós temos 100% de certeza da nossa salvação? Ah não, eu tenho 90%, eu tenho 99%. Ou peraí, por causa de 1%, você vai arriscar morrer e ir para o inferno? Por causa de 1%? Por causa de 1%. Ah, mas como que uma pessoa pode ser salva então? Simples. Somos pecadores. Jesus morreu por mim. Por que foi necessário Jesus morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós merecemos a morte, porque nós somos pecadores. Mas Jesus veio e assumiu essa posição no nosso lugar, a nossa morte. E através disso, nós temos vida eterna. Jesus morreu pelos meus pecados. E a Bíblia fala em Romanos 5,8 que Deus provou o quanto Ele nos ama, dando Jesus para morrer por nós, mesmo nós sendo pecadores. A Bíblia fala em Romanos 10,13 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a única coisa que nós precisamos fazer é pedir. A partir do momento que eu entendo, realmente, eu sou um pecador, diante de um Deus santo. Então, dessa forma, eu não posso entrar no céu, eu não posso ter a salvação. Porque o céu é um lugar de pureza e eu sou pecador. Mas quando uma pessoa entende isso, então o que ele faz? Ele invoca o nome do Senhor, porque ele sabe que Jesus morreu para salvar. Então ele simplesmente derrama seu coração diante de Deus. Senhor, eu sou pecador, miserável. Se eu morrer nesse momento, eu sei que eu não posso entrar no céu, mas eu sei que Jesus morreu por mim. Então, Jesus, me perdoe e me salve. O Senhor é o meu Salvador. Amados, a partir desse momento, quando uma pessoa faz isso, ele recebe vida eterna. A partir desse momento. E eu costumo dizer, olha, eu lembro quando eu fiz isso. Você se lembra quando é que você fez isso? Já teve esse momento na sua vida de você clamar ao Senhor pela salvação? Não é clamar por ajuda nos problemas, não é clamar a Deus por outras necessidades, é reconhecer que é pecador e clamar pela salvação. Se houve esse momento na sua vida, amém, Jesus te salvou. Se não houve esse momento, clama a Ele. E aí fazendo isso, com certeza, esse é o primeiro passo de estar preparado para a volta de Jesus. Agora, um segundo tipo de preparação é, o que nós temos feito para Deus? O que nós temos feito para Deus? Porque ele disse no versículo 12, cedo venho e o meu galardão está comigo. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a podermos trabalhar para o Senhor, porque nós sabemos que o tempo da nossa partida está próximo, como Paulo falou. Amém? Que Deus abençoe, irmãos.